Hoje eu estou recebendo a Bárbara Costa. A Bárbara, ela é gestora no ramo da gastronomia. Primeiro voltando um pouquinho a química industrial de formação, né, Bárbara? Sim. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Migrou para a área da gestão e focado ali em gastronomia, restaurantes. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Leva um Casaco Podcast, um podcast que foi baseado num conselho que eu recebia da minha avó. Sabe, Bá, minha avó? Sei, minha sogrinha querida. Minha avó, quando eu era mais novo e ia sair de casa, ela sempre falava pra mim: Felipe, meu filho, vai sair de casa? Leva um casaco. Naquela época, ela estava demonstrando ali todo o afeto, todo o amor, todo o carinho dela por mim, não queria que eu passasse frio. E eu levo esse conselho, trago esse conselho comigo até hoje. Porém, hoje, levar um casaco para mim não é somente estar preparado para o frio que eu vou enfrentar, mas sim os desafios e os novos objetivos que eu vou encarar na minha vida. Então, levar um casaco hoje é estar preparado. Então, eu procuro não entrar em situações, em novos desafios, em assumir novos objetivos se eu não estiver preparado. Então, estou sempre levando um casaco. E todo episódio eu trago pessoas que são referência na área para aprender com a gente e nos ajudar a ir costurando esse casaco com a gente. Bá, seja bem-vinda ao Leva o Casaco Podcast. Muito obrigado, Felipe, por esse espaço aqui. Você começar apresentando esse propósito, esse objetivo seu, né? Ainda destacando uma pessoa tão importante para mim, para você então, mais ainda, que eu me conectei com esse projeto seu desde o começo exatamente por isso. Porque, e sendo mãe também, então eu entendo um pouco isso. A gente vai falar o resto da vida para os nossos bebês, a gente vai dar esses conselhos, a gente vai querer que eles levem mesmo esse casaco para se proteger do mundo lá fora, não é assim? Então isso assim, é para sempre esse conselho e principalmente quando a gente passa a perceber que esse casaco pode ter outros sentidos. E aí é que vem os dilemas e os desafios, que eu acho que você está expressando muito bem aqui nesse canal, tá? Parabéns por esse propósito e eu tenho certeza que vão vir muitas pessoas aqui que vão te ajudar a costurar certinho isso daí. Legal, Bá, muito obrigado. A Bá é minha tia, né? A Bá, então, sabe disso tudo, viveu, né? Exatamente. Conviveu com a minha avó, então, tô em casa aqui para falar com ela. Muitas das coisas que eu vou te perguntar, e nós vamos conversar aqui, Você viveu, né? Eu vivi, mas eu vivi de fora, vendo, né, acompanhando, torcendo ali, ajudando no que podia, mas eu não sei como que foi de verdade, como que foi passar por isso. Então, o começo, né? O começo, primeiro eu queria voltar lá atrás, Bá, para você chegar hoje, na Bárbara de hoje, com a experiência que você tem, uma mulher empreendedora, fazendo gestão, né? Hoje já é a Bá gestora, a mulher empreendedora e tudo mais. Mas lá atrás não foi bem assim, né, Bá? Como é que foi? Começou na química industrial, como que foi essa troca para... Sim, isso, Felipe, eu fiz a graduação, né, de Química Industrial na UFOP, me formei e trabalhei durante 10 anos na área, como engenheira química, como química industrial, Certo. né? E nesse meio tempo aí, o seu avô, que sempre foi um grande empresário, assim, de criar novos projetos, de querer melhorar não só para ele, mas a cidade como um todo, né, trazer coisas para a cidade, trazer opções para Perdões. Eu acho que dessa estrada que ele teve a vida inteira fora daqui como vendedor, então andou muito, viu muitas coisas e sentiu essa necessidade de trazer isso para cá também, né? Então acho que foram muitas inovações e dentro disso, um dos projetos dele foi o Mirante, que eu acho que você participou desde o começo, você estava aqui desde a construção. Não diretamente, assim, acompanhei de fora, ainda Você não morava aqui, mas acompanhava e quando na inauguração eu estive Você aqui, já estive aqui. Então assim, seu tio que foi o engenheiro da obra, então eu acompanhei sempre todos os passos ali, né? O Cauã ainda era pequeno e eu ainda conciliava isso com a química, trabalhando na química paralelo a esse projeto, né? E assim,
quando inaugurou, você sabe que o Mirante é uma empresa familiar, seu avô tem 4 filhos, então sempre foi tudo dos 4, né? E acho que você que ficava mais aqui em Perdões com a parte da sua mãe, você que trabalhou aqui no Mirante também no começo. Foi, trabalhei no Mirante. Ali foi uma grande escola, Bá, porque eu não fazia gestão ali, não fazia nada de administração. Ali ajudava caixa, no balcão. Caixa, mas ali acontece, ali né? Acontece ali é tudo. o coração, né? Então, assim, você não teve isso porque você não conseguiu participar do processo todo ali. Vamos falar que tem estoque para fazer, sim. tem contabilidade, Muita nota, então é muita coisa. Mas ali, naquele coração ali, de atender o público, de ter contato com os clientes, de corrigir erros, tanto da equipe quanto de coisas que saem de um delivery, de alguma coisa assim. Eu lembro que no começo eram os 4, cada semana um tomava conta, não era isso? Era isso. Eu estava recém-formado, né? Eu também tinha trabalhado 1 ano na minha área, minha primeira área de formação, mas vi que não era muito aquilo e tal, vim para cá para estudar para um concurso que ia ter. E aí, para não ficar parado, tive essa oportunidade lá e foi uma escola muito grande para mim, assim. Na época não, sabe? Na época a gente é jovem, a gente fica assim, vou ficar aqui, tem esse compromisso, é sábado à noite, é domingo, perdendo o final de semana, mas hoje, assim, eu agradeço por eu ter feito isso comigo, pelas oportunidades que eles me deram, meus tios, meu avô na época. Eu acho que eu consegui até falar, me expressar. Muito daquela questão do balcão. E não só da parte ali, mas você fazia as artes, você lembra? Eu fazia as artes. Elas eram fantásticas. Elas eram, como se diz assim, de cada, sei lá, festa junina. Você vinha com o tema de festa junina e caracterizava o Mirante inteiro com esse... não era? Era assim. Tinha... são vários. Você podia dar umas palhinhas lá pra gente de novo, né, Felipe? Porque essa criatividade sua aí, ó, tem que... Era muito legal mesmo, gostava muito de fazer isso. Então tinha os eventos temáticos, daqui a pouco temáticos, a gente fala aqui que o Mirante ainda tem muito isso, né? Tem. Vou falar de um recente que teve, mas daqui a pouco, pra gente não pulando aqui. Então, voltando, né, ao fio aí da meada, então como que isso surgiu? Zé Maria teve essa ideia e antigamente todos os 4 filhos, cada semana era um. Então era difícil fazer gestão de uma equipe onde cada semana vinha um líder, cada semana vinha uma pessoa com seu perfil, dar ordens na equipe, organizar processos, né? Então isso atrapalhava. E eu, como era já a gerente, desde o começo, eu não sabia onde que... Imagina eles ali. Então a gente tomou muito, né? Aprendeu, assim, na marra, como que lidar com isso. E foram 3 anos, assim, né? De 2012 a 2015, mais ou menos. E depois, cada um dos irmãos falaram que não dava, a Kaique também trabalhou lá algumas vezes. Então, assim, o Sandro já foi focar no serviço dele, seu tio também, sua mãe, né, a Geise. E acabou que eu assumi 100% da gestão do Mirante, né? E com isso, assim, eu te falo que realmente eu não tinha experiência nenhuma na área. E eu ainda conciliava com a química. Foi então que as coisas foram crescendo, eu fui vendo tantos processos que eu precisava organizar aqui dentro, então eu precisava estar aqui 100%. E isso fez com que eu decidisse por largar, né, a minha formação e seguir nesse novo projeto. E eu acho que eu recebi, foi um presente. Eu falo isso, que o Mirante sempre foi um presente do meu sogro, que eu ganhei. Caiu no meu colo e, assim, eu não sei viver sem isso mais, sabe? E foi uma transformação total, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu não gostava de trabalhar com pessoas. Eu gostava de estar dentro do laboratório, só eu, minhas vidrarias, meus produtos, minha química ali. E eu caí num lugar onde você faz gestão de mais de 20 pessoas, é difícil, é desafiador, né? Mas eu me encantei com isso. Eu acho que pelo desafio, você fala assim, não, eu tenho que conseguir, não é difícil. É um processo, as pessoas seguirem o processo, seguirem o checklist. Então, assim, e serem motivadas, né? Porque justamente a visão é de que restaurante é um trabalho escravo.
né? É sábado, domingo, é feriado, é de dia, é de noite. Mas não é, gente. É uma oportunidade, assim, onde você conecta com muitas pessoas. E as pessoas já chegam até aqui querendo contar histórias, né? A gente vê isso pela recepção dos nossos garçons. Sempre foi assim. Super acolhedores, pessoas que vêm, né? Você lembra como que era antigamente? Quantas pessoas boas já passaram por aqui? Que realmente tem isso. Que eu acho que vem lá do seu avô, né? Ele ficava na mesinha dele ali só contando história e recebendo o pessoal, né? Eu tenho uma desconfiança que ele criou esse restaurante para poder ele receber as pessoas, para ele. Exatamente. Né? E eu vejo isso claro, e isso continua, graças a Deus, até hoje. E não só pessoas que estão na frente do salão. A equipe interna, elas têm prazer de vir para fora, de vir apresentar um prato, de vir oferecer um molho diferente, de vir apresentar alguma opção, alguma sugestão ali para uma família. Talvez tem criança ainda não come, a gente dá opções, faz ali. Você também tá com o bebê agora, né? Então, assim, você faz um anguzinho, um pirezinho, alguma coisa, de acordo com o cardápio de cada um, né? Então, eu acho que é sempre você estar de portas abertas mesmo para receber, né? Para participar e oferecer os momentos, né? Muito bom, Bate, ouvir falar isso, porque o como eu segui foi mais para a parte de gestão e hoje estou focado muito em desenvolvimento de pessoas, né? Exato. Um RH mais estratégico, né? Com esses reforços de cultura e te ver falar isso. A gente tinha 3, 4 modelos de liderança, então não tinha uma cultura definida. Eu implantei isso, eu tenho processos hoje. Hoje eu tenho checklist, que é o acompanhamento que você faz, né? Metrifica as coisas. Então, passou de uma coisa familiar ali para uma... profissionalizou, né? Exato. Profissionalizou a gestão. E aí eu queria saber como que você se preparou, para isso, porque, beleza, aí caiu lá, teve que assumir, e como que você buscou conhecimento, você conversou com alguém, como é que você fez? Eu falo assim, que a gente sempre tem muitas referências, né? Não só na parte do seu ramo específico, porque eu acho que isso é muito restrito, mas dessa parte de gestão, dessa parte de humanização e de crescimento pessoal. Eu acho que a grande virada de chave, quando eu tive assim, para poder assumir e ver que eu ia dar conta de tocar, né, um restaurante de referência na região, foi quando eu li o livro O Poder da Autorresponsabilidade, sabe? E eu falo, uma pessoa que sempre me motivou muito nessa questão foi a Marcela Borges. Então, assim, ela sempre veio fazer palestras aqui. Então, uma pessoa que sempre me mostrou aí esse caminho, né? Que eu acho que quando você começa nesse caminho, você quer espalhar isso para o mundo. Porque aquilo ali tem toda a base, assim, todo um fortalecimento de cultura que você vai levar, né? De cultura, de você passar o que você sente, o que você quer, mostrar o seu propósito, não só para os seus funcionários, mas para toda a população, para os seus seguidores, para quem te conecta com você, né? Então eu falo que esse livro foi a grande virada de chave aí. E aí, tanto que na primeira confraternização da equipe que a gente fez depois, eu dei um livro desse para cada um, sabe? Porque as pessoas têm que ter esse start. Sabe, Felipe? Então, assim, foi através disso. E aí eu fui buscando, aí eu fui vendo, eu fui estudando, né? Fiz muitos cursos, assim. Acho que falta alguns ainda mais na parte de contabilidade, uma parte mais, assim, técnica aí. Falta, mas é porque eu prefiro estar com as pessoas, sabe? E você vê, não adianta falar, deixe seus problemas aqui e entra para a empresa, esquece. Um garçom, por exemplo, deixa todo o problema que você tem ali fora do portão para dentro. Isso não acontece. Isso não é assim. Então a gente tem que ser humano. Você vê que aquela pessoa está num momento, deixa ela. Melhor ela nem vir. Passa por esse problema. Aqui a gente tem uma equipe que vai te substituir. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter essa maleabilidade aí, e ter esse entendimento para as coisas fluírem naturalmente. Certo? Certíssimo. Oba, e aí eu penso assim, restaurante é uma coisa que encanta porque a gente tem aquele lugar que é nosso favorito, que a gente vai, às vezes não é de consenso geral que é o mais legal, mas é onde você vai lá, você tem uma memória afetiva de
ter estado ali com pessoas, o gosto daquela comida é sempre a mesma. E aí, assim, essa é uma coisa que eu queria te perguntar. Como que é o desafio de sempre manter? Então, lá tem um prato específico do Mirante. Se eu for lá agora comer, ou se eu fui lá um ano atrás, é o mesmo jeito. Você falou que tem uma equipe, talvez se substituir a equipe. Como é que faz isso? Muda, Como né? que controla para sempre ter o mesmo padrão Eu ali? falo o padrão Mirante, né? Eu falo muito com eles aqui. E várias coisas, assim, várias porções, na hora de sair, eu falo, não, pode voltar, isso aí não tá no padrão Mirante. Tanto de sabor quanto de aparência do prato, né? Então, isso assim, os garçons, todo mundo já é treinado para não deixar sair, se tiver fora desse padrão, né? E como que a gente mantém isso? Com pessoas. Tendo pessoas dentro da sua equipe que tenham o mesmo propósito, né? Que esteja alinhado com o propósito da empresa. Isso é muito importante, Felipe. E aí você usa isso desde o processo de contratação, você já avalia isso? É difícil. Não dá para avaliar isso antes, porque as pessoas, quando entram, elas entram sem saber como funciona a sua empresa primeiro, né? E eu acho que elas têm que trabalhar com a equipe. Elas têm que sentir a energia do lugar. Certo. Sabe? Se ela não estiver vibrando naquela energia, ela não fica. Não fica. E isso só o tempo vai dizer. Não adianta você ter um currículo excelente, né? A gente contrata pelo profissional, né? E demite pelo pessoal. Então não adianta isso. A pessoa tem que estar num momento junto e querendo entregar. E tem que estar alinhada ali com essa cultura. Tem que estar alinhado que com a cultura. Aí o que acontece? Eu agradeço a Deus por ter pessoas aqui dentro. Olha, esse ano vamos fazer 13 anos de Mirante. Tem pessoas que já estão aqui há 10 anos. Então, essas pessoas são os pilares, né? Que acabam que conduzem as pessoas que estão chegando, uma geração nova que está chegando, né? Então, essas pessoas, elas conseguem, ainda bem, eu tenho elas aqui até hoje. Eu te falo que na pandemia, a gente dividiu nossa equipe pela metade, sabe? Então, assim, nós perdemos muitas dessas pessoas que estavam com a gente desde o começo. Por vários motivos, uns se aposentaram, outros seguiram outros caminhos, né? E isso é também até muito bom, porque as pessoas sempre saem de portas abertas quando elas quiserem retornar, né? Então, assim, essas pessoas saíram, algumas continuaram. Só que quando entrou muita gente nova, teve uma ruptura aí da nossa cultura, sabe? Foi um processo, assim, difícil para a gente implantar a cultura novamente. Foi desafiador, te falo. Parecia que a gente estava rodando, que a gente perdeu o fio da meada. E aí a gente precisou reestruturar. Como? Fazendo reunião, apresentando missão, propósito, valores, mostrando, fazendo treinamento do padrão. Entendeu? Eu falo que é uma forma de você fatiar a cebola. Tem uma espessura, não pode ser uma cebola. Detalhes. Eu sou muito atenta a esses detalhes. E esses treinamentos são constantes? Tem uma reciclagem de tempos em tempos? Como que funciona? É quando entra? É constante diariamente, através do checklist. Não fez, volta aqui, corrige, faz de novo. Por que que isso está aqui? Aí eu chego lá que nem a louca. Por que que está fazendo isso? Por que que está fazendo aquilo? Sabe? E então isso é ali, todos os dias enquanto o Mirante está aberto, enquanto eles estão na operação, né? E de tempos em tempos a gente faz uma reunião geral. Porque também é difícil, né? Você fazer uma reunião geral. É até te perguntar, até para te ajudar, até para completar a pergunta. Lá a gente tem pessoas assim de vários níveis de experiência. Tem às vezes um cara que é o primeiro emprego, tá como garçom, tá fazendo ali um extra no final de semana que o movimento é maior. Tem gente já mais experiente na cozinha. Então, são pessoas muito é um grupo assim muito heterogêneo, né? Como fazer para essa comunicação ser a comunicação padrão do Mirante para todos eles, né? Então, a gente tem sempre um experiente em cada setor. Entendeu? E ali ele fica de olho. Tanto no atendimento com o cliente, no que o garçom está falando. E aí a gente vai pontuando os erros,
né? Corrigindo algum detalhe, ensinando, treinando. Não dá para você fazer um treinamento, vem cá, hoje vai ser uma reunião geral, vou mostrar tudo o que é. Na prática é diferente, Felipe. É na prática, é na operação que a mágica acontece, né? Então tem que ser ali no dia a dia, com os erros. Motoboy, isso aí é muito difícil. Eles agarram numas entregas, as ruas da cidade de Perdões, é um problema. Elas mudam de nome. Não sei se você já foi motoboy de lá. De lá não, mas eu já fui de outro lugar. Aí muda assim, ó, do nada muda o nome da rua. Tem uma linha do trem, depois da linha, não é assim? Então, tem motoboy nosso hoje que vem. Aí eu já até sei, eu já aprendi, eu já falo, não, isso aqui é assim, ó. Você passou ali, ainda bom, Perdões é bom de referência, né? Uma cidade pequena, aí a gente consegue. Então, assim, pontuando mesmo nos errinhos do dia a dia, sabe? Que a gente consegue manter esse padrão aí. E o Waze não pega aqui. Não funciona. Na região central tudo bem, mas em outros lugares não. Eu lembro uma vez que eu tava de motoboy num outro lugar, e aí a rua, ela era num lugar, aí depois 3, 4 ruas depois, voltava de outro jeito. E a numeração não tinha uma sequência. E aí eu pedi ajuda ao motoboy do Mirante, que me ajudou e falou, é tal lugar. E aí cheguei lá no destino que tinha. Então, de fato, tem esses desafios aqui. Tem esses desafios. Aí se chover, o Felipe, o negócio embola mais ainda. Gente, eu acho que as pessoas... E por isso que eu acho, todo mundo tem que ter essa humildade, né? Você sabe que num dia de chuva, os problemas, o caos ali vai acontecer. Você se coloca no lugar do outro. Imagina você de motoboy, molhando, com a entrega na mochila, tendo que tirar a maquininha, fazer o pagamento ali pro cartão. Então, assim, a gente já orienta, a gente tem que antecipar os problemas. Então, a gente já orienta. Gente, hoje está chovendo, vamos agilizar para o motoboy? Faz um Pix, outra forma de pagamento, amanhã você passa aqui, sabe? Uma coisa assim, mais maleável, para a gente conseguir melhorar um pouco o tempo de entrega, né? E manter a qualidade. Então, a gente tenta muito essas opções. E aí, assim, o nome Mirante é porque é no alto, né, Bah? Uma localização muito boa. E você consegue ver a cidade de Perdões inteira. Tem uma vista. Uma vista maravilhosa. Então, assim, e aí, beleza. Só que só a vista, só a estética não dá. Não. Tem que ter a qualidade do produto, atendimento de serviço. Então, como que faz? Porque no início, o Mirante é um lugar muito bonito e tal. E aí, para manter a qualidade também nos dois lugares, tanto estética quanto do paladar ali, que é o que mais importa? Com certeza, né? E eu acho ainda que tem um agravante nesse nome, que é Mirante Estação Gastronômica, né? Então, assim, tem toda uma história, né, Felipe? Depois você podia desvendar isso aí pra gente também, em um outro projeto, né? Vamos. Porque não só da logo, mas a história da estação, né? O que representou isso na vida do seu avô, né? E toda essa bagagem que ele já trouxe do que ele queria oferecer de cardápio para o Mirante. Né? Sua avó sempre fez pratos assim, ó, surpreendentes, né? Eu acho que o meu físico mostra isso. Da família toda, né? Então, assim, sempre foi muito bom. Então, ela sempre quis, a gente fez no começo várias porções, temos até hoje no cardápio, que eram especialidade dela, né? Então, estamos até, vou dar um spoiler aqui, estamos voltando agora com algumas. Você lembra da fraldinha defumada? Lembro. Teremos ela no cardápio em breve. Já está para ser lançada novamente, né? Então, você vê que os sabores, eles vão e voltam, né? O cardápio precisa sempre estar atualizado, com novos sabores, entendeu? Então, assim, é isso que você está falando. Não adianta só você ter a vista. Ok. E a gente... Onde você tem outra vista dessa? Somos privilegiados. Mas não adianta só a vista. Tem que ter o sabor. Tem que ter o encantamento, sabe? E isso a gente consegue nessa constância. E no estudo. E trazendo sempre novidades. Sobremesas, né? A gente tem... Elas encantam. A gente consegue surpreender os visitantes, pessoas de fora. Então, assim, graças a Deus,
somos referência, o pessoal para, o pessoal tá passando na Fernão Dias ali, sempre para. Ah, porque foi indicação, vem comer uma pizza porque me falaram que é muito boa. O pessoal vem, vim de São Paulo, quero ver se essa pizza é boa mesmo. E graças a Deus a gente tem esse retorno, né? Então, assim, as pessoas responsáveis pelo cardápio, pela gastronomia mesmo, estão sempre atualizadas. Sim, né? sim. Então, assim, o estudo ele é constante, não só na parte de gestão, em todas as áreas, né? E para isso a gente vai tendo os profissionais ali. Certo. Antes de eu seguir isso, a gente pode falar da estação, não tem problema não. Acho que a gente pode até comentar aqui sobre, depois a gente pode fazer um mais aprofundado, né? Meu avô, ele foi nascido na estação ferroviária. O meu bisavô era o agente, né, da estação. E meu avô era engraxate, ficava ali na estação. E do mirante a gente vê a estação lá embaixo. Então, E antigamente ele via, né? Lá em cima. Então, assim, quando ele olhava lá o topo do morro, e agora não, agora ele construiu lá o restaurante dele, ele vê a estação, tanto que na identidade visual do Mirante tem o trem, então, assim, é mais um elemento de cultura, é a raiz aí da origem de tudo, então, assim, é uma história bem bonita mesmo, assim, eu falo que a gente tem um privilégio de ter podido ter contato com meu avô até hoje e poder ter tido contato com a minha avó, né? Foram pessoas assim que E o marcaram. projeto é deles, né? Então, assim, o projeto é deles. A gente está dando sequência aí. Espero que a gente esteja conseguindo entregar, né, a altura. Com certeza. Você falou da porção. De vez por outra, quando eu sinto saudade, dá uma lembrança, eu peço. Né? Agora que bom que tá de volta lá, a gente pede lá. Oba, e aí falando disso, da questão da referência, quando que vocês tiveram a noção, caramba, nós somos uma referência para a cidade? A pessoa fala, lá em Perdões tem, é lá que tem um mirante, é lá em Perdões que tem um mirante. Quando que caiu isso para vocês? Vocês têm noção do impacto econômico que vocês geram para a cidade? Isso teve um momento? Não tem um momento específico assim, né, Felipe? Eu acho até porque a gente fica tanto aqui na operação que talvez a gente não tenha a dimensão disso, sabe? Mas hoje, como a gente já conseguiu, essa cultura já está muito nos nossos funcionários, eu consigo ter mais acesso ao feedback das pessoas ali, a parar para escutar a história. Então, é muita gente que vem. E o Mirante a gente consegue identificar quem é da cidade, né? Quem está aqui com a gente todos os dias. E muitos viajantes também. Vendedores, viajantes e familiares que vêm por Perdões ser uma cidade pequena, época de feriado agora. Então é um lugar onde as famílias se reúnem. Legal. Né? E assim, Felipe, eu te falo que um dos maiores propósitos nossos, né, um que está nos nossos, é de passar isso de geração em geração. Quando a gente fala passar de geração em geração, não é uma coisa que acontece assim. E a gente só vai poder ver isso realmente lá no futuro. Entendeu? Então, para mim, uma virada que foi quando as criancinhas começaram a falar. A fazer manha, porque quer ir no Mirante. Então, mudava totalmente o destino das mães, da família. Era a família fazendo o gosto da criança. Você tem menino pequeno hoje, você sabe disso. Né? A gente só faz o que eles querem. A gente só pede as pizzas no sabor que eles querem, exatamente. Não é assim? Então, quando eu fui tendo o feedback e o carinho dessas crianças, a ficha começou a cair. Falou, gente, olha, tá acontecendo. Tudo aquilo que a gente propôs no início já está acontecendo. Então, crianças que vinham aqui beber, hoje estão voltando com as namoradas, sabe? É o local referência para eles. E tem um afetivo, sabe? Sim. Então, nós estamos conseguindo conectar isso e entregar isso, né? O João mesmo, meu sobrinho, né? É filho da Thalita, que é ginecologista. Ele vê a mãe dele o tempo inteiro indo pro hospital, fazer parto de várias pessoas. Ele vive isso dentro da casa dele. E você pergunta, João, onde você nasceu? No Mirante. Ele nasceu no Mirante. E até hoje o menino tem 7 anos, se você perguntar, ele tá
nítido para ele. Legal. Sabe? Uhum. Então eu acho que isso aí vai conectando. Sim, que E a memória afetiva dele é ali, né? Exatamente, sabe? E assim, passar na porta, eu quero ir, o mirante abriu, sabe? Uhum. Você vem da missa ali, Sim. menino já aponta pro mirante, faz manha porque quer entrar. Isso é bom demais, né? Bom demais mesmo. Oba, e desafios, né? Você acabou de tocar aí, a gente tá em perdões, né? Eu sempre falo isso, a gente recebe muitas pessoas aqui. Outro dia eu tava falando num episódio aqui, foi com a Dani Baliza. Como perdões tem coisas boas, pessoas referências, talvez não estão atuando em perdões, estão em outro lugar, Isso. mas são daqui, e a gente às vezes não dá publicidade É. e tal. E aí, só que a gente tem desafios aqui, né? É uma cidade muito boa, mas é uma cidade pequena. Que tem que crescer ainda, que tem que crescer. E aí, qual que é o desafio de se ter um restaurante do porte do Mirante numa cidade que tem essa limitação de quantidade de pessoas? Uhum. Como que faz estratégias? Como que vocês pensam isso, né, pro Mirante? Perdões é uma cidade de grande potencial, né, Felipe? Eu tive a oportunidade de estar assim, presente com o pessoal do turismo e eu acho que eles estão dando uma sequência bem bacana nesse projeto também de mapear os pontos turísticos que a cidade tem, justamente para poder atrair mais pessoas. Mas eu também acho que Perdões já tem um fluxo muito grande de familiares, né, de parentes que vêm de fora, além de ser aqui na Fernão Dias, então tem muito vendedor, muito viajante que passa, que fica e acaba que vamos dizer, mora aqui durante a semana, né? Então isso tudo aí a gente está pronto para atender esse pessoal, para recepcionar. É um dos propósitos do Mirante, de ter de ser um local onde as pessoas possam se encontrar para qualquer momento. Seja a pessoa estar num momento ali em família ou a trabalho, né? Então eu acho que fica fácil, a gente não vê isso aí ainda muito como um peso, mas eu acho que Perdões tem um potencial enorme de crescimento. E várias ações já estão sendo feitas, né? Legal. Quem tiver sugestão também de participar, de opinar dentro disso daí, é bem bacana. O trabalho que o Mundo Cênico faz, hoje ele é fantástico, né? Ele traz muita visibilidade para a cidade também. Sim. Então são vários setores aí que já estão trabalhando para que a nossa cidade ganhe maior visibilidade. Legal, Bá, muito bom ouvir isso. De fato, tem mesmo vários exemplos aí de ações que estão colocando Perdões, né, no mapa. E aí eu queria perguntar para você, Bá, agora um pouco assim de questão família, né? Hoje você como uma empreendedora, empresária, gestora aí, à frente de um restaurante como é o Mirante, como conciliar isso, né, Bá? Às vezes ter a família e ter essa atuação profissional. Como fazer isso, esses desafios que você enfrenta? Eu falo que essa pergunta ela vem sempre muito pesada. Como que você dá conta? Como que você faz? Não existe isso. Não existe. As coisas são naturais. Você faz o seu horário, você se organiza ali dentro do que você dá conta, né? Dentro das prioridades que você tem. Então, assim, eu tenho 3 meninos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho o horário deles para seguir, para fazer eles completarem aquelas tarefas de escolas, aqueles horários de tudo que eles têm. Então, assim, a gente vai se organizando. Como? Com redes de apoio também, né? Eu tenho pessoa que leva, eu faço isso muito com a Fabiana, a gente tem uma van da escola, então uma leva, a outra busca, né? Então, isso vai ficando mais tranquilo pra gente. Minha mãe mora ao lado do Mirante, então isso sempre foi muito fácil para mim. Os meninos vão e voltam para casa dela a hora que quer. Deu saudade da mamãe, corre lá no Mirante, outra hora que é a vovó, na hora que o trem fica feio pro lado deles que é a avó, né? Assim? Então eles mesmos vão fazendo esse trajeto ali, e para mim é fácil, porque tá do lado do restaurante, né? E também, Felipe, eles vão crescendo. Eles vão ficando mais independentes, vão seguindo o próprio rumo deles, né? Então não tem essa... Como que faz? Como você dá conta? Como que é isso? Não, é natural. Todo mundo precisa cuidar de uma casa. Todo mundo tem louça para lavar, roupa para lavar, né? Assim? Sim. Então a gente vai adaptando e vai acudindo aquilo ali no momento certo de cada um, né?
Legal, Bá. A gente tá chegando aqui agora num quadro do programa que eu sempre pergunto para as pessoas assim, ó, levei um casaco e me dei bem. O que é isso? É uma situação que você se preparou antes e por você ter se preparado antes, você não passou frio, você não passou nenhum perrengue. Você tava já de casaco ali. Tem uma que você podia compartilhar com a gente? Ah, Felipe, essa pergunta é difícil, porque, assim, não sei uma situação certa para poder te dizer isso. Uhum. Mas posso falar um pouco da ansiedade que eu tive de Pode, estar aqui hoje claro. com você. Então, assim, isso para mim é um desafio, Legal. sabe? É um desafio. Gente, o que eu vou falar? O que eu vou mostrar? Mas eu confesso que eu não dormi à noite, sabe? Parece que a gente fica sonhando, ansioso para chegar a hora, talvez para passar rápido, se ver livre daquela situação, né? Então, assim, eu me preparei, eu tentei, mas eu acho que a preparação já vem ao longo do Sim. tempo, entendeu? Já é uma bagagem, um casaco que já está costurado lá atrás, Sim. porque a gente vem aqui, a gente bate um papo, as coisas se tornam natural, Sim. né, assim, e eu espero ter conseguido mostrar um pouquinho do que é, sem essa pressão de ser um restaurante, né, porque além de ser, como é a Bárbara esposa, a Bárbara mãe, que vem com esse peso, vem também, como você dá conta de um restaurante, Sim. o restaurante vem com aquele peso de ser um trabalho escravo, né, de trabalhar muitas horas, muitos turnos, então as pessoas me cobram muito. 7 horas da manhã, tá todo mundo aí correndo, né? Todo mundo já foi na academia, já foi. Eu não. Eu levanto da cama 9 horas da manhã. Tomo meu café até as 10, sabe? De boa. Mas e o almoço? 2 horas da tarde. Depois que fecha o caixa do Mirante. Entendeu? Entendi. Então é o meu horário. Certo. É diferente do outro. Você não vai querer que eu acorde às 5, né? Sim. Então, assim, é nesse sentido. As coisas fluem, natural para todo mundo. Legal. Né? E foi muito bom mesmo, assim, você tá mais que preparada, acho que ficou ansiosa ali à toa. Fez uma palestra outro dia, né, você estava comentando comigo sobre isso, né, sobre gestão também, sim. Então, assim, acredito que o papo foi muito enriquecedor sobre tudo isso. Acho que você passou por todas as áreas, né, os desafios de uma gestão, desde a parte da cultura, dos processos, enfim, foi muito legal aprender com você hoje aqui. E sempre no final o pessoal faz aquela pergunta, né, deixa uma mensagem e tal, mas eu acho que eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria saber de você, assim, uma coisa que você vivenciou ou uma coisa que você ouviu e que você podia compartilhar com a gente para quem está nos ouvindo aqui poder se inspirar também. Então, Felipe, eu acho que, ok, tô lá no ramo da gastronomia, né, sou proprietária de um restaurante, vamos dizer, um restaurante que é, né, assim, referência na cidade, na região, e o peso que tem isso para você, Bárbara? Qual o peso que tem isso para você? É o que eu vou falar, não tem peso. Eu acho que faz parte, assim, de um sentido maior que a gente busca, porque é a minha vida, entendeu? Então, como que você saiu da química e foi para a gestão? Não fiz isso. Fluiu, aconteceu na minha vida. Caiu um restaurante de presente para mim. Então, eu fui desbravando tudo ali, vivendo um dia após o outro, sabe? Aí tem hora que você fala assim, mas qual o sentido disso? Né, a gente se questiona qual o sentido, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou abrindo mão, talvez, da criação dos meus filhos, para poder estar aqui trabalhando. Todo mundo faz isso. Então, a gente tem que ver que é um processo natural, as coisas, certo? E isso conecta muito do que é o sentido da vida para mim, né? Porque aí, qual o sentido da vida? Primeiro é Deus, acima de tudo, né? Depois vem sua família. Aqui, Felipe, você deixa isso muito claro quando você está conectando do conselho que você ganhou da sua avó lá atrás, certo? Mas e aí? A minha avó também sempre viveu muito Mirante comigo, você lembra, né, Felipe? Ela era mascotinha de lá, né? Então, assim, sempre foi muito presente. Todo mundo via isso. Eu acho que Perdões por ser uma cidade pequena, sempre teve, assim, a família dela como essa referência aí também.
Então, só que elas não estão aqui mais com a gente, né? E a gente perdeu ou ganhou, a gente levou pro coração os conselhos que elas deram, que elas deixaram. Tá, ok. Mas e agora? A partir de agora? Você já tá com 2 filhos. Eu 3, a vida continua, não é? Então, a gente tem que ser referência para essas pessoas que estão chegando, que estão vindo. Então, assim, a gente tem que conectar eles com todo esse conhecimento que a gente teve de outros, sabe? Então, assim, a gente tem que estar muito presente. A gente tem que deixar o nosso legado ali para eles lembrarem de nós da mesma forma. E como que a gente faz isso? Com presença, não é? Então, assim, por mais dessa correria, a gente está atualmente no momento de trabalhar, de ter uma empresa, de seguir uma profissão, de construir uma carreira, mas tem pessoas ali que estão dependendo da gente nesse momento, né? E aí, levando um pouco também para o lado da parte aqui no Mirante, dos funcionários, eu quero trazer isso para eles. Eu busco esses estudos, essa gestão das pessoas com esse sentido, de trazer um sentido para a vida das pessoas. Entende? As pessoas têm que dar essa pausa para contemplar a vida real. Sair um pouco de foco, desse aceleramento que tá a vida hoje, tão corrida, ninguém tem tempo para nada, para dar uma pausa e olhar realmente o que faz sentido, o porquê a gente está aqui, não é? E passar isso para essas gerações futuras aí que estão próximas a nós, e vamos ver se a gente consegue, né? Legal demais, Bá. Foi um prazer te receber aqui. Agradeço muito sua visita. Que isso. Ter aceitado o convite. Que isso, uma honra. Pra gente foi um prazer aprender com a Bárbara aqui hoje. Pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, quer conhecer o Mirante, quer seguir o Mirante nas redes sociais. Mirante Estação Gastronômica. Só seguir a página. Ali dentro você vai encontrar vários conteúdos, né? Tanto de gastronomia, quanto das nossas festas temáticas. Tem todos os contatos lá, só chamar a equipe que a gente conecta. Legal. A gente vai deixar também os links aqui embaixo das redes do Mirante. E para você que ficou até agora, o papo foi muito legal. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes, comentar. Quando você comenta, a plataforma entende que é um conteúdo relevante, então ela espalha para mais pessoas. Ativa o sininho,